Salve, rapaziada, bom dia. Pode continuar ouvindo. Bom dia a todos, quinta-feira, falando aqui com a patroa que fica vendo o vídeo aqui no TikTok. E vídeo de quinta falando um pouquinho sobre o craque da Libertadores 2022, né? O Pedro, camisa 9 do Flamengo. E tá aqui a pergunta, né? Será que ele vai ser o 9 do Hexa? Será que ele vai para a Copa do Mundo esse ano? O Pedro que vem de boas temporadas no Flamengo, mas antes de falar da carreira do craque da Libertadores e craque do Flamengo, vou pedir aqui para vocês se inscreverem no canal, dar essa moral para a gente, tá bom? Curta o conteúdo também, porque eu estava lendo que quem curte o conteúdo espalha o canal aí pelo YouTube, então dá essa força para a gente, me ajuda, porque eu vou ser pai e eu preciso de dinheiro para pagar fralda, por favor. E o Pedro Guilherme Abreu dos Santos, né, ou simplesmente o Pedro, ele nasceu no dia 20 de junho de 1997. Carioca da Gema, o Pedro, ele é centroavante e artilheiro, né? Conquistou sua primeira Libertadores na carreira no último sábado e, além disso, conquistou a artilharia da Liberta com 12 gols marcados e o prêmio de melhor jogador da América. Que fase vive o camisa 9 do Flamengo. Vamos começar lá do começo, né? O início da carreira do Pedro foi no futebol, nas categorias de base de vários clubes cariocas. O Pedro passou por inúmeros clubes e ele passou pelos Séries do Rio de Janeiro, passou pelo Flamengo nas categorias de base do Mengão, no Duque Caxiense e no Artisul. Porém, ele teve uma maior sequência nas categorias de base no Fluminense. Fluminense que é uma equipe conhecida por lapidar bem as joias, né? Pôr bons jogadores no mercado e no mundo do futebol. Então, o Pedro deu super certo no Mengão, no Fluminense, aliás. No Mengão vai chegar ainda o momento. Ele se profissionalizou no Flu com 19 anos de idade e ele estreou no dia 10 de março de 2016. O Pedro estreou contra o Criciúma, foi uma partida pela Primeira Liga. O Fluminense venceu aquela partida por 2-0, porém o Pedro não deixou sua marca naquela partida. Nessa primeira temporada, o Pedro atuou em apenas 4 partidas e não marcou nenhum gol. No ano de 2016, o Pedro estava se adaptando ao futebol profissional, né? Muda muita coisa da categoria de base para o profissional. Então, o primeiro ano que ele desenvolveu foi esse ano de 2016, então ele estava conhecendo esse mundo profissional, então ficou em inúmeras partidas no banco, sem sequer entrar em campo. Em 2017, ele teve uma sequência um pouquinho maior. O primeiro gol saiu quase um ano depois. E olha as coincidências do futebol. Foi contra o Criciúma, contra a equipe que ele havia estreado um ano atrás. Ele entrou durante aquela partida e marcou contra o Criciúma o gol da virada. Olha que momento importante, né? No momento a partida estava 1-1 e com apenas 8 minutos dentro de campo, o Pedro marcou o gol, virou a partida contra o Criciúma e ali iniciava a jornada goleadora do atual camisa 9 do Flamengo. Nesse ano de 2017, ele já teve uma rodagem maior, ele atuou em 35 partidas na temporada, bem diferente da temporada anterior, e marcou 7 gols. Números que, obviamente, deram confiança para o jovem Pedro se destacar ainda mais em 2018. Em 2018, realmente, toda a expectativa que era depositada no Pedro, o Pedro fez por onde, jogou muita bola naquele ano, tanto que aquele ano ele conquistou seu primeiro prêmio individual. Com apenas 21 anos de idade, ele disputou 40 partidas no ano e marcou 19 gols e deu 3 assistências. Esses números, né, as partidas do Pedro pelo Flu, deram para ele o prêmio de revelação do Campeonato Brasileiro naquele ano. Então, baita ano, um ano inesquecível de 2018 para o Pedro. E além disso, nesse ano ele foi terror nos clássicos carioca. Ele marcou contra Botafogo, Vasco e Flamengo. Contra os 3 rivais do Fluminense, ele marcou nos 3 clássicos. Ele marcou 2 contra o Botafogo, 1 contra o Flamengo e 1 contra o Vasco. E o bom 2018 do Pedro no Fluminense, obviamente, o futebol europeu cai em cima e vem atrás de bons jogadores. E não seria diferente com o Pedro.
mas só em setembro, quase não, né? Mais de meia temporada de 2019, o Pedro recebeu uma proposta da Fiorentina da Itália e ele foi vendido por 50 milhões de reais. E além desse valor que o Fluminense vendeu o jogador, ficou com 20% para uma futura venda da Fiorentina e para uma venda da Fiorentina para outra equipe, o Fluminense receberia 20% dos direitos econômicos. E antes de partir para o futebol italiano, o Pedro ainda disputou 14 partidas pelo Fluminense naquele ano e marcou 5 gols. Porém, aí a chegada na Itália já não é um momento legal da carreira do Pedro. Pedro foi apresentado na Fiorentina, chegou com muita expectativa, porém, o início, né, a trajetória do Pedro não foi nada empolgante na Fiorentina. Ele atuou em apenas 4 partidas lá no futebol italiano. Se for totalizar todos os minutos que ele jogou pela Fiorentina, foram apenas 59 minutos. E ele não marcou nenhum gol. Assim como o Gabigol do Flamengo também. O Pedro teve uma passagem bem traumática na Europa, não conseguiu desenvolver seu futebol. O Pedro, assim como o Gabigol, quando foi muito jovem, obviamente deve dar aquela mexida na cabeça do jogador, e ele não conseguiu desempenhar bem o papel dele lá na Europa. Ele ficou apenas 4 meses lá na Fiorentina. Depois desses 4 meses, o Flamengo acabou contratando o Pedro por empréstimo. Pedro atuou pelo Flamengo, ele chegou no início de 2020, ele chegou lá na Itália em setembro e foi contratado pelo Flamengo no finzinho de janeiro. A estreia do Pedro no Flamengo, nesse contrato de empréstimo, foi contra o Resende no dia 3 de fevereiro de 2020. Ele atuou apenas 25 minutos e ele marcou um gol e deu uma assistência na vitória do Flamengo por 3-1 contra o Resende. Chegou chegando, né, no Mengão, e o Pedro mostrando que não estava feliz mesmo no futebol europeu, chegou no Flamengo e deu um ótimo recado para a torcida, para os dirigentes do Flamengo, que confiaram no futebol do Pedro. E nesse ano de empréstimo, óbvio, o Pedro ele queria mostrar serviço, queria continuar no Mengão, até porque diz o Pedro que é torcedor de coração do Flamengo, né? Muito jogador fala isso, mas enfim, o Pedro diz que é torcedor do Mengão, então óbvio que queria continuar. E nesse ano de empréstimo ele atuou em 23 partidas como titular. No total foram 54 partidas, mas apenas 23 como titular. Ele marcou 23 gols nessa temporada e ele já superou nesse primeiro ano de Flamengo o melhor ano de sua carreira em questão de números de gols marcados. Então o Pedro teve seu ano mais artilheiro logo que ele chegou no Flamengo em 2020. Porém, ele entrou em muitas partidas, ele foi reserva por muito tempo no Flamengo. Os treinadores não enxergavam Pedro e Gabigol jogando juntos. Hoje em dia a gente sabe que esses treinadores não estavam muito certos, né? Porque vem dando super certo Pedro e Gabigol, Dorival Júnior fez a aposta e deu muito certo essa dupla no Flamengo. E com a boa temporada de 2020, a torcida do Flamengo, né? A pressão começava da torcida flamenguista e o Flamengo ficou praticamente com a obrigação de comprar o Pedro. Ótima obrigação, né? Quem não queria? E o Flamengo comprou o Pedro foi um valor acima de 80 milhões de reais. Compra bem salgada do Flamengo, mas o Flamengo contratou ele até o final de 2025. Essa contratação do Pedro é a segunda contratação mais cara da história do Flamengo. Então, ó a importância, ó que os números, né, absurdos de transferência do Pedro da Fiorentina para o Flamengo. E em 2021, o Pedro iniciou a temporada como jogador do Flamengo, já não era mais um contrato de empréstimo, ele é funcionário do Flamengo em 2021. Então, o Pedro, nesse ano de 2021, também atuou como titular em 23 partidas apenas. Ele não firmou seu lugar como titular, porém, a excelente média de gols se manteve. Ele marcou 18 gols e deu 7 assistências em 43 partidas disputadas. Esse ano até que ele, mais da metade das partidas ele foi titular, mas óbvio, é muito pouco para um jogador da técnica, da qualidade do Pedro. Desde 2020, torcida do Flamengo, até quem não torce para o Flamengo, pediu o Pedro na equipe titular.
mais um monte de treinador, os gringos que passaram no Flamengo, não dá certo, Pedro e Gabigol não dá certo, ou joga um ou joga o outro. Enfim, é sempre bom frisar isso, né? O Dorival Júnior acertou na mosca, colocou os dois para jogarem juntos e tá aí o resultado, né? Campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, os dois jogadores voando. O Pedro, na minha opinião, tem até um destaque maior que o Gabigol. Então, quem estava certo, né? Acho que a torcida nesse caso estava entendendo mais de bola do que os treinadores que passaram pelo Flamengo nesse período aí em que o Pedro ficou muito tempo no banco. Em 2022, ano em que estamos, que momento do Pedro, ano mágico do Pedro. Pedro teve sua primeira oportunidade de convocação para a seleção brasileira, já num período de Copa. Pedro teve uma convocação anterior em 2020, mas nem era citado como um jogador para disputar a Copa do Mundo. Agora, esse ano, ele teve essa convocação garantida, jogou contra a Tunísia, marcou um gol, está cotado para disputar a Copa, está consagrado já como um ídolo do Flamengo, já é considerado um ídolo do Flamengo. Então, que temporada de 2022 para o Pedro. Pedro ele foi o artilheiro isolado da Libertadores com 12 gols marcados. Além destes 12 gols que ele marcou na Libertadores, ele já marcou 11 gols no Campeonato Brasileiro, 3 gols na Copa do Brasil e 3 no Campeonato Carioca. Além desses gols, né, tem mais um golzinho. Então, o Pedro tem 30 gols na temporada, porque pela seleção, na única partida que ele teve oportunidade de jogar, que foi contra a Tunísia, gol do Pedro. O Pedro entrou no segundo tempo, deixou sua marca na goleada de 5-1 do Brasil contra a Tunísia. E além destes títulos, né, do Flamengo nessa temporada, que o Pedro estava, Copa do Brasil e Libertadores, o Pedro ele já conquistou pelo Flamengo 2 cariocas, uma Supercopa do Brasil e um Campeonato Brasileiro. Baita fase, baita jogador é o Pedro. E é nome certo, né, para a disputa da Copa no Catar. Será que o Pedro fecha o ano conquistando uma Copa do Mundo? Aí, que é ano mais perfeito que esse para a vida do Pedro, aí não tem como, né? Pedro é um craque de bola, joga muito, merecido esse prêmio de melhor jogador da Libertadores. Jogou e vem jogando demais o Pedro. E, na minha opinião, merece essa convocação para a seleção brasileira na Copa do Catar, agora em. Convocação é agora, dia 7 de novembro, na próxima segunda-feira. O Tite convoca a seleção brasileira para a Copa do Mundo e saberemos se o Pedro estará entre os 26 relacionados para o Mundial de 2022. Deve estar numa ansiedade desgraçada o camisa 9 flamenguista, porque é um momento muito importante e é importante para o Flamengo também. O Flamengo comprou por uma grande grana, é um jogador muito importante, mas se fizer uma boa Copa, os gigantes da Europa vêm com força para tirar o Pedro do Flamengo e, óbvio, vão oferecer muita grana e o Flamengo já vai ter retorno desse grande investimento. E aí, na sua opinião, o Pedro é o 9 do Hexa? Gostou das curiosidades da carreira do camisa 9 flamenguista, que passou pelo maior rival do Flamengo, o Fluminense, fez sucesso por lá também, mas hoje tem todo o respeito, tem toda a idolatria da torcida do Flamengo, né? Então, se inscreva no canal, curta nosso conteúdo
Mas é isso, rapaziada. Se inscreva no canal, curta nosso conteúdo, dê essa moral aí pro R-City. E hoje foi esse vídeo barra homenagem para o camisa 9 do Flamengo, Pedro, craque da Libertadores 2022 e nome certo para a Copa do Mundo no Catar. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima. Tamo junto!